Nesse vídeo eu quero comentar com vocês a respeito dos prós e contras dos chamados carros elétricos voadores, né? Esses veículos chamados eVTOL de Electric, né? Que estão sendo sempre muito divulgados. A gente tem que entender que estamos passando realmente por uma mudança tecnológica muito importante e caminhando para a eletricidade, e evidentemente que tem muita gente que está com ideias bastante criativas, digamos assim. Então, bem-vindo aqui ao canal Modernidade Ciência. Para você que já conhece o canal, não deixe de deixar aqui o seu joinha. Para aquele que está conhecendo o canal, se inscreva e vamos então ao vídeo. Os veículos elétricos chamados eVTOL, que conseguem decolar e pousar na vertical, têm sido bastante divulgados aí de uns tempos para cá. Que eles serão uma realidade aí em uma década, isso não há a menor sombra de dúvida. Que muito vai se utilizar da matriz de transportes à base da energia elétrica, isso também é inevitável. O que é interessante é que nem sempre quando uma nova plataforma tecnológica ela é desenvolvida, as coisas caminham na velocidade que aqueles que estão projetando, idealizando, eles realmente imaginam. Foi assim com a aviação comercial ali no início dos anos 30, após o Charles Lindbergh ter feito aquele voo com o Spirit of St. Louis, provando que realmente era viável você cruzar ali o Atlântico, uma rota altamente comercial. O número de transatlânticos que circulavam ali era imenso, então a aviação mais rápida, com um certo grau ali de confiabilidade para aquela época, poderia substituir para aqueles que tivessem dinheiro para pagar aquelas passagens que não eram baratas. Ocorre que muitos dos projetos mirabolantes que foram idealizados ali no início dos anos 30, até um pouco após a Segunda Guerra, eles jamais se tornaram viáveis. O que não quer dizer que a aviação comercial não se tornou alguma coisa extremamente viável e segura, que é uma realidade até hoje. O que eu quero ressaltar é que não necessariamente quando nós olhamos os vários projetos, as idealizações que têm sido colocados nesses pequenos veículos elétricos voadores, isso vai se materializar dessa maneira. Eu acredito sinceramente que é muito mais provável que nós caminhemos para veículos híbridos, né? Que de fato ainda utilizam um motor a combustão e também tem motores elétricos, tem baterias, mas não simplesmente você depender simplesmente de baterias de lítio, por exemplo, que é o que se tem de tecnologia para hoje. Eu coloquei aqui uma lista, 5 pontos que eu quero comentar com vocês, que eu vejo onde estão os desafios, as oportunidades com relação a esses pequenos veículos voadores, né? Tudo tem ônus e bônus, né? A questão é que com a decadência da margem do setor, principalmente do setor automobilístico, evidentemente que as empresas automobilísticas elas focaram em mudar essa matriz para rapidamente levar os consumidores a serem obrigados a comprar veículos elétricos, né? Ainda que vários deles peguem fogo espontaneamente, ainda que as pessoas não perceberam qual é o risco de estar em cima de 400, 500 quilos de uma bateria que se incendeia e não se apaga esse fogo rapidamente, ainda que pilotos automáticos desses carros tenham matado algumas pessoas por mau funcionamento, além de você ficar refém realmente de um veículo autônomo em condições que não são, por exemplo, como num avião ultramoderno de transporte de passageiros, onde o tempo todo está com o piloto automático acionado, mas isso não significa que você tenha que ficar 100% do tempo com aquele piloto automático. Para isso que estão ali aquela tripulação, para que em caso do piloto automático não consiga corresponder àquilo que seria o perfil de voo, ele simplesmente se desacopla e você tem que assumir o voo manual. Num carro onde você simplesmente está com um veículo que se tem idealizado, você nem um volante você terá, é realmente um risco que tem que ser avaliado aí com o tempo, né? Então vamos aqui para a lista que eu preparei para vocês. Uma das coisas que me preocupa no projeto desses veículos
é a baixa altitude de voo que tem sido divulgada, na faixa de 400 a 500 metros em relação ao solo, né? Por que isso é um problema? Porque à medida que a aviação foi evoluindo, se percebeu que era mais seguro voar em grandes altitudes e não simplesmente você ficar refém aos chamados efeitos orográficos, ou seja, do terreno, correntes de ar, tesouras de vento que estão próximas ao solo. Então, considerando que essas aeronaves vão se deslocar nessa altitude, é onde você tem, por exemplo, interferências de fios, quer dizer, são aeronaves que vão estar se deslocando sempre em altitudes próximas, onde você tem fios de alta tensão, colisão com pássaros, porque nessa altitude você também tem muitos pássaros, então essa é uma questão que fez com que os aviões pudessem voar mais alto para também se livrar da interferência muito desagradável da colisão com pássaros, né? Outro ponto que é bastante ruim por se deslocar a essa baixa altitude é o pouco tempo que você tem para uma tomada de decisão numa situação de emergência. A 500 metros de altura, você tem alguns segundos, por exemplo, para tomar uma decisão efetiva de onde colocar aquela pequena aeronave para um voo de emergência, debelar algum problema que está ocorrendo. Você tem que pensar muito rápido. Apesar de que elas, de fato, precisam de um espaço muito pequeno para executar um pouso, mas isso em condições normais. Imagina uma perda de potência, um efeito de uma turbulência ou uma descompensação entre a potência dos vários motores que eles têm. Você tem que tomar uma decisão muito rápida e você não tem muita margem de manobra por você estar muito baixo. Lembrando também que esse tipo de veículo elétrico voador, pelo formato dele, a prioridade está exatamente naquelas hélices que são colocadas, naqueles fãs que vão fazer ele decolar e pousar na vertical. Eles não têm uma aerodinâmica como um avião que, mesmo com uma parada de motor, ele consegue vir descer num voo planado. Esse tipo assim como os helicópteros, por exemplo, tem muita dificuldade em fazer um voo planado, pela própria estrutura deles, o arrasto que é gerado. Você em engenharia, você otimiza um ponto em detrimento do sacrifício de um outro ponto. Você não vai conseguir cobrir com um avião que pousa e decola na vertical as mesmas características de um avião, por exemplo, que tem uma questão de planeio muito melhor do que de um helicóptero, por exemplo. O helicóptero ainda plana em certas circunstâncias, mas num ângulo de descida muito, muito forte, porque ele precisa garantir aquela sustentação mesmo sem o rotor funcionando, naquele giro livre, como se diz. Outro ponto que me chama a atenção é a questão da confiabilidade das baterias de íons de lítio. Evidentemente que pode-se fazer baterias com uma boa confiabilidade, mas a questão é o número de vezes que essas baterias possam ser recarregadas e como elas podem ter morte súbita, o que muitos pilotos de drone revelam que após um certo número de recargas, isso tem a ver com o processo construtivo, da forma que essas baterias foram recarregadas, ele pode ter uma morte súbita onde simplesmente a bateria se desliga. É claro que num projeto aeronáutico como esse dos eVTOL, sem dúvida que deve estar se projetando várias células de baterias independentes para que você não tenha uma dependência de uma bateria só e no caso dela ter uma falha, você simplesmente vem para o chão. Ainda assim, tem que se avaliar bastante o fato, como eu disse, de você estar 100% ali dependente de uma bateria, de uma carga efetiva, por exemplo, de uma bateria. Por isso que eu vejo que em algum momento na segunda geração desses veículos vai se adaptar pequenos motores que geram realmente a energia elétrica, que por sua vez possa ajudar no processo de propulsão e também de recarga dessas baterias ao longo do voo, né? E não simplesmente ficar dependendo de uma bateria que você conta que tem uma autonomia de tantas horas e no meio do caminho descobre que tem alguma coisa errada com elas, né? A limitação do número de aeronaves por região.
Isso também é uma coisa que vai ser um forte limitador para esse tipo de transporte, porque se tem uma imagem lúdica, seja naqueles filmes antigos da família Jackson, ou mesmo no filme famoso do Blade Runner, de um monte de veículos desses circulando em cima de uma cidade. As coisas não são tão simples assim. Mesmo em cidades como São Paulo, Tóquio, que tem uma frota de helicópteros bastante elevada, existem rotas, existem caminhos que são definidos com laterais, com larguras e altitudes, para que aquela frota de helicóptero consiga ter um certo nível de confiabilidade de navegação ali, senão haveria choques frequentes entre essas aeronaves. Então imagina, você colocar numa cidade 10 mil, 15 mil desses veículos, uma cidade muito grande, não me parece muito razoável, porque o controle que se deveria ter disso, deveria ser uma central totalmente computadorizada, que ela controlasse os pousos, as decolagens, os pontos de desembarque e embarque são limitados, você não consegue colocar, se você tivesse 15 mil veículos, 15 mil pontos, não seria viável fazer. Então, os pontos, mais ou menos, eles são, assim, os pontos desejados na cidade, é natural que haja um fluxo maior de pessoas para aquele ponto de desembarque e de embarque. Então, o congestionamento próximo desses pontos de chegada é algo bastante preocupante. O que não vai ser problema no início de operação, porque nós teremos o quê? Uma centena, 2 centenas de aeronaves numa cidade bastante ampla, imaginando, por exemplo, uma cidade como São Paulo, Porto Alegre, mesmo no Rio de Janeiro, uma área muito grande, mas à medida que a frota vai aumentando, realmente isso será um grande problema. E aí vem a outra limitação com isso, o pequeno número de passageiros que essas aeronaves conseguem transportar. Seriam um piloto mais 4 pessoas, mais 5 pessoas, que seja mais 6 pessoas, isso é muito pouco. Ou seja, o custo por quilômetro transportado dessas aeronaves tende a ser bastante alto, ainda que ao longo do tempo as melhorias em tecnologia façam, de repente, o custo cair. Mas isso não é compatível com tudo que a aviação empreendeu. Quanto mais a aviação comercial ela se expandiu, esse parâmetro do maior número de passageiros por aeronave foi sempre desejado, porque você, de fato, diminui o custo de manutenção daquele voo, aquelas turbinas. Se você imagina uma empresa ela ter, vamos dizer, 100 VTOLs que transporta um piloto mais 5 passageiros, então ele está transportando simultaneamente 500 passageiros, né? E ele tem que ter 100 pilotos. Então, evidentemente, seria melhor para ela transportar com um piloto 50 passageiros, por exemplo. Isso já foi tentado no passado, que eu mostro aqui, era chamado de ônibus voador, tal, o projeto que acabou não dando certo, principalmente por causa de um fator. No caso desse modelo, tudo bem que é um modelo dos anos 50, é um modelo híbrido entre avião e helicóptero, ele se deslocava de um ponto para o outro como se fosse um avião e pousava e decolava como um helicóptero. Um dos fatores que fez esse projeto ser cancelado é o alto ruído que gerava, seja essas turbinas para esses motores para o deslocamento horizontal e seja o grande rotor. Isso também será um grande problema, porque a partir do momento que você tenha uma frota muito grande desses eVTOLs em cidades, e eles vão ter que necessariamente circular em rotas pré-determinadas. Você não vai poder decidir ir para o lado que você quiser por causa desse problema da colisão. Então, você vai ter, do mesmo jeito que pessoas se incomodam hoje, morando, por exemplo, do lado de uma avenida muito movimentada o dia todo, elas também vão se incomodar de ouvirem o tempo todo, ao longo do dia, dezenas de veículos passando por hora em ambos os sentidos, próximo dos edifícios onde eles moram. Isso será um barulho ensurdecedor, porque contra isso você não tem muito como fugir. Essas coisas têm pás, essas são hélices, por mais que você tente abafar aquilo, o som vai ter que fluir para o solo. Então, haverá com certeza no futuro uma limitação do número máximo de aeronaves na cidade, o que torna então
Esse transporte que eu vejo que ele é viável, mas ele será extremamente elitista, caro, simplesmente para aqueles que precisam pagar um preço para simplesmente cruzar a cidade para ir, de repente, chegar a tempo de pegar um voo ou um trem e assim por diante. Isso não será um transporte de massa, absolutamente não será um transporte de massa, exatamente por essas limitações que eu estou apresentando, né? Outra coisa que tem uma limitação é a reduzida capacidade de carga, né? Bom, você pode até dizer, não, mas esses são os projetos iniciais, pode-se fazer aeronaves maiores e tal, só que as coisas não são tão simples assim. Da mesma forma que motores, à medida que os motores a pistão foram sendo melhorados para carregar mais pessoas, colocar mais confiabilidade, com maior número de motores, simplesmente o custo operacional e o peso desses motores foi aumentando. Por isso que a partir de um certo momento se abandonou os motores a pistão, mesmo para aviação comercial, e se passou a adotar as turbinas. Inicialmente com 4 turbinas, depois 3 turbinas, e hoje é o mais comum você ter 2 grandes turbinas, que já é o suficiente para levantar e pousar esse avião. De novo, é mais barato você chegar num certo momento, parar o avião para fazer manutenção em 2 turbinas, manutenção preventiva, do que fazer em 4 turbinas. Muitos aviões da geração do 707 ou do 747, eles simplesmente foram encostados porque o custo, depois de milhares de horas, para fazer uma troca total dessas turbinas era mais caro do que o próprio valor do avião. Agora, o que eu vejo que ainda será bastante útil para essa nova tecnologia dos pequenos carros voadores, digamos assim, são em algumas funções de patrulhamento de estradas, de chegada de bombeiros em locais para aquele primeiro suporte ali, para o primeiro combate às chamas, pequenas unidades tipo SWAT que tem que ir para uma missão especial e podem se deslocar com um pequeno grupo para uma ação dessa, mas essa ideia lúdica que tem sido passada de que, olha, todos nós vamos estar simplesmente da garagem tirando um carro elétrico desse e voando aí pelos ares, eu acho que realmente você esbarra em questões que a aviação já mostrou há muito tempo, com vários desses pequenos aviões que foram criados e que simplesmente em algum momento se mostraram um tanto quanto inviáveis. Então fica aqui, esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer a respeito dos VTOLs e nós vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos.